Você sente dor na sola do pé, quando anda, quando corre, ou mesmo quando fica muito tempo de pé? Na parte ali na frente, na parte mais gordinha? Sim, pode ser uma metatarsalgia. Eu sou o Dr. Bruno Massa e vou te explicar nesse vídeo que essa dor tem um porquê. É super relevante, então já se inscreve no canal, dá um like no vídeo e acompanha até o final. Isso pode te ajudar a superar essa dor que incomoda e limita demais. Metatarsalgia é o nome técnico que a gente dá para uma coisa bem simples, a dor nessa região da frente do pé. Ela acontece bem na região final desses ossinhos compridos que a gente tem no pé, parecido com esses aqui da mão. E como eu já falei em outro vídeo, é uma região de muita troca de energia em que a área em geral fica menor, que é a área de desprendimento, ou seja, é uma região que sofre uma pressão enorme. Lembra lá daquele vídeo que eu vou deixar aqui, você pode assistir depois, que eu falo da mecânica do pé, eu falei também da marcha, isso é super relevante. Mas nessa região, a depender da atividade que você está fazendo, você pode aplicar de 2 a 6 vezes o seu peso. Como é a região final da passada, a área de apoio é muito pequena, aumentando assim a pressão que todos esses tecidos, osso, pele, tendão, nervo, sofrem nessa fase final da passada. A dor costuma ser sentida bem nessa região, quando a gente caminha, quando fica muito tempo de pé, relacionado a alguns calçados ou nas atividades físicas. E como eu falei, a principal causa de dor nessa região é mecânica, ou seja, que essa troca de energia, que é super intensa, esteja acontecendo de maneira inadequada, gerando sobrecarga. Existem também causas inflamatórias, isso é super importante, apesar de menos frequentes, mas a gente precisa distinguir uma coisa da outra porque o tratamento é diferente. Outros fatores são fatores anatômicos. Algumas pessoas têm variações anatômicas do formato desses ossos, por exemplo, um joanete, ou mesmo um encurtamento do tendão calcâneo pode gerar também sobrecarga nessas estruturas. Atividades em que a gente também tem um apoio maior nessa região também podem provocar esse tipo de sintoma ou exacerbar esse tipo de sintoma. Um exemplo são as danças, no tênis, que muitas vezes você fica na ponta do pé. E por isso é importante entender como um todo as atividades, os hábitos, a própria anatomia. Isso vai fazer toda a diferença no diagnóstico adequado. O problema pode não ser só o pé, isso é super importante, a gente precisa entender para propor um tratamento correto e fazer o diagnóstico adequado. E o diagnóstico adequado vai ajudar no tratamento correto, que muitas vezes não é só uma injeção. A gente não pode tentar basear o tratamento de uma coisa mais complexa só em uma coisa. Então, por exemplo, teve discussão lá no vídeo em que eu falo do esporão no calcâneo a respeito de uma injeção que pode aliviar ou tratar a dor. A questão é, a resposta ou o tratamento desses problemas não envolvem só o tratamento da dor, eles envolvem tratar a causa que gerou aquela dor. Caso contrário, é enxugar gelo. Você vai melhorar a dor naquele momento, ela vai voltar em outro. Então, o que a gente pode fazer? A primeira coisa, para o caso da metatarsalgia, é melhorar a mecânica do pé, fazer com que a gente troque energia com o chão de maneira mais adequada. Qual é o meio mais fácil disso? É o calçado. Pois é, calçados que façam que você fique menos na ponta do pé, que distribuam melhor o seu peso durante a passada, durante a corrida, vão te ajudar nesse aspecto. Então, sapatos mais firmes, ou seja, sapatos que dobrem menos, façam com que essa área de apoio seja maior. E tem estudo mostrando que isso ajuda, tá? Isso é super importante. Mas é importante diferenciar do sapato que é duro. Sapato duro é desconfortável. A ideia não é que seja desconfortável. O sapato não pode ser duro, isso é importante, tá? É um conceito diferente. O sapato firme é um sapato mais protetor, que vai distribuir o seu peso melhor na sola do seu pé. Enquanto o sapato duro é um sapato desconfortável. Existem sapatos flexíveis que são duros, ou seja, uma coisa não está necessariamente associada à outra. Fora que um sapato duro ninguém quer usar, ninguém quer algo que incomode o pé, super importante. Então, calçados são a primeira linha de atuação para tratamento da metatarsalgia. A segunda linha de atuação é entender qual é a causa. Então, se existe, por exemplo, uma sobrecarga por causa do encurtamento da musculatura da panturrilha, a gente tem que tratar isso. Ou seja, alongamento dessa musculatura também pode ajudar. Se existe alguma questão, por exemplo, de marcha, você está desprendendo o calcanhar muito antes da hora, a gente precisa tratar isso também.
seja por causa do encurtamento da panturrilha, seja com o treinamento de marcha mesmo, na fisioterapia, a gente pode fazer isso. Eventualmente mudar a atividade do impacto, mudar um pouco da técnica, mudar o material. Isso pode ajudar muito também. E não tem jeito, alguns casos em que isso permanece, mesmo com a mudança do calçado ou com o alongamento, treino de marcha, ou porque existe uma variação anatômica que provoca essa sobrecarga, um joanete significativo, não tem jeito, às vezes a gente tem que operar para mudar esse aspecto de sobrecarga, que às vezes é anatômico, é intrínseco daquela anatomia, daquele formato de pé. Mas quando a gente vai propor ou pensar numa ação mais invasiva, é importante pensar naquela balança de dois pratos, em que um lado a gente põe os benefícios, no outro os riscos. Sempre há riscos. Super importante entender isso. E só vale a pena partir para esse tratamento se eu tiver certeza que os benefícios são muito mais intensos do que os riscos. Enfim, dor nessa região é comum, mas não é normal, não é para você ficar sentindo, não é para ter limitação por causa disso. Se você ou alguém que você conhece tem esse padrão de dor, você não precisa conviver com isso. Tem tratamento, dá para melhorar e às vezes é só mudar o padrão de calçado ou modificar um pouco a maneira como você troca essa energia com o chão. E a gente consegue fazer isso com fisioterapia. Super importante. Óbvio que em alguns casos a gente vai precisar abordar de maneira mais agressiva. Eu já comentei a respeito disso e é importante que vocês saibam. Muito bem, agora você entende o que é a tal da metatarsalgia e consegue tomar as primeiras atitudes para cuidar dessa dor. Mas obviamente, se isso acontece, procura alguém que vai te ajudar, procura um ortopedista que vai te ajudar nesse sentido. Gostou do vídeo? Então dá um like, se inscreve no canal, compartilha para aqueles seus amigos ou familiares que têm essa dor e estão sofrendo com isso e podem se aliviar com umas dicas que eu passei aqui. Afinal de contas, tudo tem um porquê e eu te vejo no próximo vídeo.